Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso Bom Dia Time Sheet. Começando aqui o nosso podcast para falar de carreira, para falar de desenvolvimento pessoal e para falar muito de como você consegue literalmente construir uma carreira, progredir numa carreira sem se matar de trabalhar. E aí, se esse é o nosso objetivo, a gente não poderia deixar de que o episódio número 1 tratasse o tema justamente do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Tem muita gente aí que está deixando de ver a família, de fazer as coisas que ama, de literalmente fazer os hobbies que, tanto almeja, porque simplesmente não consegue parar de trabalhar. E não só porque às vezes a pessoa é uma workaholic, que é um termo justamente para uma pessoa que é viciada em trabalho. Mas pode ser que ela não consiga parar de trabalhar, porque também o ambiente onde ela está, aquele chefe dela, aquela empresa onde ela trabalha, simplesmente faz com que ela tenha que trabalhar o tempo todo, ou esteja conectado o tempo todo, com o WhatsApp ligado o tempo todo. Maldito seja aquele que inventou o WhatsApp para o trabalho, diz aí, não é verdade? É simplesmente uma desgraça na Terra você ter notificação o tempo todo chegando. E aí, isso atrapalha muito a nossa vida ficar equilibrada. Porque ora você vai estar focado na vida pessoal e ora você vai estar focado ali na vida profissional. Quando essas coisas não estão equilibradas, geralmente ela não está equilibrada para o pior lado, que é, neste caso, o lado profissional. Porra, Bruno, o lado profissional é o pior caso? Neste caso, sim, ele é. Porque a vida pessoal, vai estar a tua família, vai estar a tua mãe, vai estar teus filhos, vai estar os seus hobbies, vai estar a vida, viagem, tudo que é legal demais pra gente fazer como ser humano. E o trabalho geralmente está, aquele lado de acordar todo dia, de fazer aquelas funções necessárias. Eu amo o meu trabalho, que lindo, maravilhoso, parabéns para você. Eu também amo o meu trabalho e nem por isso eu acho que o meu trabalho é mais importante do que cuidar da minha filha todos os dias. Então, veja bem, não entenda errado o que eu estou te querendo dizer aqui, mas quando a sua vida pessoal é deixada de lado pela sua vida profissional, não é porque você ama demais o que você faz, e sim porque você está enxergando errado a sua própria vida. E aí, vou te dizer a real aqui. Quando você passa a ter essa balança desequilibrada, você passa a viver menos, aproveitar menos e focar inteiramente no trabalho. Se o seu trabalho não te recompensa a contento, ou seja, se você acha que deveria estar ganhando mais, se você acha que sabe mais que o seu chefe, se você acha que, não é bem reconhecido, se não tem todas as oportunidades que você deveria ter, isso significa que você tem se dedicado muito ao trabalho e está literalmente frustrado e arrasado porque o teu trabalho não recompensa você como você acha que deveria ser recompensado. Neste caso, a sua vida está literalmente desequilibrada. E o que realmente pode estar fazendo você estar estagnado na sua carreira é exatamente esse desequilíbrio. Porque pessoas que vivem bem, geralmente são profissionais que trabalham muito bem. Geralmente, pessoas que têm uma relação íntima com a família, com as pessoas, com os amigos, com shows, com hobbies, essas pessoas são muito mais criativas, elas têm muito mais paciência, a resiliência delas está em alta, elas não estão ali sofrendo de estresse o tempo todo e elas conseguem performar muito melhor no trabalho. Então veja, às vezes você está literalmente estagnado na sua carreira porque você está sendo omisso com a parte mais legal da sua vida, que é de fato viver. E isso traz exatamente essas consequências para você. Estagnação, frustração, falta de perspectiva, de visão. E aí, se você vive para o trabalho e o trabalho não te recompensa como você acha que deveria te recompensar, você começa literalmente a perder um pouco
o amor ao próprio trabalho, um pouco do seu próprio sentido na vida, porque olha, veja bem, se o sentido da sua vida é trabalhar e trabalhar passa a perder o sentido, você perde o sentido da vida. Então, você literalmente fica desconjuntado dentro da cabeça. E aí, qual é a melhor forma de você, primeiro, se enxergar e tentar resolver esse desequilíbrio? Então, vamos lá, na prática, 3 coisas que eu acredito que você precisa pensar e investigar para poder começar a reequilibrar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. A primeira dessas coisas, você precisa ver se o desequilíbrio ele está em você. Tem muita gente que fica literalmente com o celularzinho o tempo todo apitando e em vez dela trabalhar, ela fica ali toda hora respondendo alguém. Ah, Bruno, mas as pessoas do trabalho me acionam o tempo todo. Toda hora tem uma reunião o tempo todo. Você consegue pôr limites nisso tudo. Você consegue estabelecer hora para responder as pessoas e hora para trabalhar. Isso depende da sua organização. Você precisa ser capaz de gerenciar o seu dia, gerenciar a sua pauta, gerenciar o seu foco e a sua atenção. Se você deixa o seu foco e a sua atenção ser toda hora roubado por alguém ou por uma notificação, talvez esse grande desequilíbrio entre vida pessoal e profissional que está te fazendo trabalhar hora extra pra caramba, esteja justamente nessa falta de organização pessoal. Se este é o seu caso, primeiro de tudo, antes de falar mal de alguém, do trabalho, de um chefe, se organize. Porque se o contexto inteiro permite que você, organizado, trabalhe exatamente as horas que você é contratado para trabalhar e depois fique livre para viver a sua vida do jeito que você quiser, cara, era literalmente você dentro da sua cabeça que precisava se organizar. Então, a primeira coisa que você tem que ver é como você se relaciona com o trabalho, inclusive dentro do fucking home office. Porque dentro do home office, cara, nem sempre a sua família entende que você está trabalhando. Então alguém chega e fala assim, pode pegar a encomenda lá na porta para mim? A criança chega, papai, vamos brincar? Outro chega, vem aqui, você pode fazer tal coisa, você pode me responder tal coisa? Tem arroz da casa? Ou seja, o tempo todo interrupções familiares. Você precisa no seu home office ser capaz de criar o mesmo ambiente que você teria dentro do seu trabalho. Essa organização ela é inteiramente, cara, necessária para você trabalhar e performar em grande estilo. Então, este é o maior exemplo que eu posso te dar, né? No home office, cara, as pessoas literalmente não sabem muito bem como se organizar. Fora que tem gente que desce no meio do expediente para fazer compra do mercado e para estender as roupas no varal. Se você tem todas as distrações do gerenciamento de um lar ao mesmo tempo que você deveria estar gerenciando o seu dia a dia no trabalho, literalmente, eu posso te afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, de que você não vai conseguir se dedicar da maneira correta, nem ao trabalho, nem à vida pessoal, vai ficar desequilibrado e alguma dessas áreas vai literalmente sofrer. Mas a segunda coisa é o seguinte, se você está organizando a sua cabeça e o seu dia a dia, se você tem uma boa gestão sobre si, sobre o seu tempo, mas o problema está no trabalho, ou seja, você está naquelas empresas tenebrosas, com aquele ambiente tóxico que inspira competição o tempo todo, que não respeita a hora, que não respeita almoço, que não respeita ninguém, aquele chefe que fica te mandando mensagem quando ele acha que deve te mandar mensagem. Se você está em um ambiente como esse, você precisa meter o pé desse ambiente. Literalmente, não tem segredo. Se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo de carreira e a maturidade profissional, é que nós não conseguimos, sozinhos, mudar um ambiente inteiro.
Uma empresa tem uma cultura. Se essa cultura ela é tóxica, você não consegue mudar a cultura sozinho dessa empresa. É mais fácil você procurar uma outra empresa que tem uma cultura que combina com a sua cultura e o seu modo de ver, né, a profissão, do que mudar a cultura daquela empresa em que você está agora. Cultura muda? Muda, mas precisa de tempo, precisa de muita força de vontade, de muita resiliência e muitas pessoas envolvidas acreditando que a cultura precisa ser mudada. Ou seja, você não vai mudar a cultura dessa empresa. Entendeu? Caiu a ficha? Mete o pé deste lugar. Mete o pé, cara, desse chefe e vai encontrar um lugar e pessoas que combinam com a sua forma de pensar e vão respeitar o seu tempo e a sua vida e vão dar valor a isso para você de fato crescer na carreira. Agora, a terceira coisa, você precisa impor limites, porque mesmo em um ambiente legal, com um chefe legal, pode sim acontecer aquelas malditas reuniões intermináveis. E uma coisa que geralmente eu falo na minha carreira, que é de publicitário, eu falo assim, cara, se vocês marcam reuniões o dia inteiro, todos os dias da semana, que hora que eu mato os jobs? Ou seja, que hora que eu realizo os projetos que eu devo realizar? À noite? Então, é preciso ter uma reflexão. Mas, de novo, não é você que muda uma cultura, mas você pode sim delegar mais, escolher as reuniões que você entra e literalmente dizer, agora eu não vou te atender porque eu estou focado no meu trabalho. Acredite, se você é uma pessoa que começa a impor limites e se organizar, as outras pessoas vão até estranhar no início. Elas podem até fazer cara feia no início, mas elas vão se acostumar com você e com o seu jeito de trabalhar. E aí, literalmente, sua vida vai ser muito melhor, muito mais fácil, a partir do momento em que você põe limites, que você usa a sua equipe para produzir de verdade. Então não seja controlador, delegue. Não queira achar que você é mais importante do que você é. Não precisa estar em todas as reuniões. Acredite que as pessoas saibam o que elas estão fazendo e simplesmente deixe com que elas trabalhem e façam o melhor que elas são pagas para fazer. E aí, eu tenho certeza que essa sobrecarga de trabalho que tem em cima de você, esse estresse, ele vai começar aos poucos a se dissipar. Você vai voltar a encontrar horários interessantes para você cuidar das suas coisas, fazer as suas atividades e vai voltar a se apaixonar pela vida. Independente da sua profissão e da sua carreira, se você for apaixonado pela vida, você vai ser um profissional muito mais interessante como um todo. Então, por favor, busque o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E se não estiverem te dando essa oportunidade, mude de ambiente, mude de pessoas, porque a nossa vida precisa de equilíbrio e a gente precisa literalmente ser o guardião desse equilíbrio. A gente não pode abrir mão disso por qualquer coisa ou por qualquer pessoa. Beleza? Então, horas lançadas na Time Sheet. Tenha um excelente dia. Até o próximo episódio.